outros irmãos, minhas irmãs. Que bom que vocês vieram. Que bom que nós vamos falar hoje de um tema que nos é tão caro como é a liberdade e que, apesar disso, é tão mal compreendido, mal interpretado e que, de uma certa forma, a gente até se perde nisso. Por isso nós trazemos o tema da liberdade enquanto uma lei, não mais uma lei dos homens, mas muito acima disso, como uma lei universal, a que todos estamos sujeitos, todos e tudo. E também a liberdade enquanto atitude. A velha discussão, né? Afinal, nós somos ou não livres? E num segundo instante, o livre-arbítrio existe ou não? Hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Num segundo momento, num outro dia, numa outra palestra, nós falaremos um pouco mais sobre livre-arbítrio. Mas vamos falar um pouco sobre liberdade hoje. Como vocês sabem, a doutrina espírita está pautada em 3 pilares: ciência, filosofia e religião. Portanto, faz importante que a gente veja o tema liberdade, antes de mais nada, sob o ponto de vista da filosofia. E em todos os tempos, desde sempre, todos os filósofos, em todos os locais do planeta, sempre tiveram esse tema em pauta. Ao lado de Deus e do mundo, a liberdade sempre foi um tema de discussão do homem. E a irmã Marina Fidelis, que é uma das mentoras do trabalho desta casa, diz que toda educação sem fundamentação filosófica é estéril. E a doutrina dos espíritos educa filosoficamente para a liberdade com responsabilidade. Então vamos lá, vamos falar um pouco da liberdade enquanto lei. Para isso nós recorremos ao Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, e na pergunta 122 está posto: como podem os espíritos, em sua origem, quando não têm consciência de si mesmos, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Existe neles um princípio, uma tendência qualquer, que os incline mais para um caminho que para o outro? E o Espírito de Verdade responde: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Portanto, o livre-arbítrio também evolui à medida que esse espírito evolui. Ele, o espírito, não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua vontade livre. Nessa resposta, o Espírito de Verdade nos esclarece, e assim a doutrina entende, que o pecado, o paraíso, a queda do homem no paraíso, não foi senão um tema de liberdade de escolha, a par de todas as interpretações que a gente vê sobre essa passagem bíblica. O homem tinha a opção de ceder ou não à tentação. Ele fez a sua escolha. Kardec dedica o capítulo 9 a essa lei de liberdade. E na questão 825 ele coloca: há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Ele está falando aqui, essas posições no mundo, ele está falando de alguma coisa bem material,
sabe? No mundo material, na hierarquia, na relação entre os homens. E a resposta é não. Porque todos necessitais uns dos outros, os grandes como os pequenos. A liberdade é para todo mundo, para o amo e para o escravo, se assim entendermos. Na questão 826, ele pergunta qual seria então a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta, irrestrita. O eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, eles têm direitos a respeitar e não têm mais, por conseguinte, liberdade absoluta. Portanto, o eremita no deserto, desde que ele esteja realmente sozinho. Se houver outro com ele, a liberdade dele já não é absoluta. Por quê? Porque nós estamos ligados. Porque um afeta o outro. Portanto, um vai estabelecer os limites da liberdade do outro. Na questão 833, Kardec pergunta: há no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta? Em que condições o homem é absolutamente livre? E a resposta: no pensamento. É no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites. Porque não conhece entraves. Pode-se deter-lhe o voo, mas não aniquilá-lo. Até a expressão, né, nós gostamos muito, né, de dizer, né, meu pensamento voou. A gente usa o arquétipo do pássaro como liberdade. Vem daí. O pensamento é realmente livre, inacessível. Mas Kardec insiste. Se o pensamento é livre de qualquer entrave, o homem é responsável pelo seu pensamento? E a resposta: ele é responsável diante de Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve, segundo a sua justiça. Claro que aqui, Kardec, o Espírito de verdade, não se refere a um Deus que julga, a um Deus sentado no trono, dizendo quem merece e quem não merece. Quando esse Deus a que ele se refere é o Deus imanente, é o Deus que vive dentro de nós, é a nossa consciência que está plena dessa justiça e que sabe exatamente até onde pode ir nos seus pensamentos, se responsabilizando por eles, naturalmente. E enquanto atitude, o que é a liberdade enquanto atitude? Se a gente observar essa figura, sabe, qual é a sensação que ela nos passa? Sabe? Essas pessoas estão livres ou elas estão presas e acorrentadas? O que as separa? Se elas estão acorrentadas, o que as separa de estarem livres, senão uma atitude? Podem sair, podem saltar, como podem passar por baixo? Como podem estar livres no seu pensamento, ainda que o seu corpo esteja preso? Vamos falar de liberdade de acordo com a filosofia e com a religião que nos é trazido. Segundo o irmão Grimm, que é um dos mentores desta casa, a liberdade é a plenitude de fazer ou deixar de fazer, de ir, de vir, de permanecer ou de ficar, mas desde que cada resolução seja consciencialmente o fruto crítico do trânsito, da transdisciplinaridade, da operação que lhes dá os resultados.
Irmão Green nos chama muita atitude, muita atenção para isso aqui, sabe? A liberdade tem que ser exercida com consciência. No momento em que há a consciência, porque eu tenho uma razão crítica atrás da minha atitude, eu vou saber pesar todos os resultados e as consequências dos meus atos. Eu vou saber ponderar e vou saber qual que é o alcance de tudo que eu faço. E absolutamente tudo o que eu faço tem uma repercussão. Por mais que muitas vezes a gente não se dê conta disso. Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco no livro O Homem Integral, disse que a liberdade é uma atitude perante a vida. Então, ela nos diz que liberdade não é algo passivo. A liberdade precisa de uma ação, precisa de uma atitude para que ela exista, para que ela se concretize. E Kant, do ponto de vista da filosofia, o grande filósofo Kant do século XVIII, que discorreu muito sobre o tema liberdade, disse que ser livre é ser capaz de resistir a todo condicionamento sensível, interno e externo. Olha lá ele refletindo sobre aquelas questões bíblicas. Essa resistência ao condicionamento ou à tentação, como poderíamos dizer. Mas também é poder autodeterminar-se, ou seja, eu tenho controle sobre isso, sobre a minha liberdade, exclusivamente pela razão universal, por valores muito maiores. Então, nós vamos entender a liberdade como um processo. E o que é o processo? O processo é alguma coisa que tem um início, que segue várias etapas para se chegar a algum ponto. E a liberdade enquanto processo, se a gente pode tomar como exemplo um livro, como se fosse o livro da vida. Imagine quantas possibilidades eu tenho, quantas tentações eu passo ao longo da vida, ao longo do meu dia. E como é que eu vou escrever a minha história? O que eu tiro? Quais são as escolhas que eu faço dentro do cabedal de opções que eu tenho para escrever a minha história? Para criar a minha condição, para criar o meu estar, a minha posição na vida, enquanto ser. Irmão Green disse, por isso, que a liberdade é um processo antecipatório da ação. Eu recorro a isso, a essa análise das consequências dos meus atos muito antes de agir. Recorro a isso através da minha consciência, da minha razão crítica, da minha capacidade de pensar, de conceber, de perceber todas as coisas que estão à minha volta. E nos diz que é necessário conhecer aquilo que pode ocorrer a partir de um determinado ato. E é assim que eu vou fazer minhas escolhas. Reconhecendo que tudo tem consequência e repercussão. Joana de Ângeles, no mesmo livro, O Homem Integral, nos diz que somente mediante a responsabilidade o homem se liberta, sem tornar-se libertino ou insensato. Ou seja, a liberdade não é alguma coisa solta, não é fazer o que me dá na telha, não é sair sem limites, sem consciência, sem ter responsabilidade. Porque quando eu perco esse limite, quando eu ajo sem essa responsabilidade, sem esse compromisso com meu irmão
e com todo o resto da criação, aqui sim, eu estou sendo libertino e insensato. E vou mais além, eu estou sendo escravo. Escravo do que eu considero que seja liberdade. Eu luto tanto por essa liberdade, por essa falta de limite, que eu acabo escravo disso. Porque para alcançá-la, eu vou fazer de tudo. Eu disse de tudo, é qualquer coisa. Então, essa liberdade existe no permeio das nossas consciências. Aliás, a liberdade é um estado de consciência. Para que eu quero a liberdade? É preciso que a gente pense isso. Por que para mim é importante ser livre? O que é ser livre para mim? Porque ser livre para mim é diferente de ser livre para o outro. Porque as nossas consciências estão em estados diferentes. Portanto, o conceito de liberdade, ele acaba sendo individual para cada um. Não o valor liberdade, mas o conceito sim. A liberdade plena do ser é alcançada quando ele começa a compreender que a sua organização está sustentada em todas as suas conexões. O homem sabe, o indivíduo sabe que ele é ligado intensa e intensamente a todos os outros indivíduos. Isso de uma forma física, corporal, de uma forma perispirítica, mas também de uma forma espacial e de uma forma temporal. Isso se processa de uma forma em rede, completamente ligado e conectado. Observem, é como se fosse, isso é tudo interligado, se miscigenando, permeando uma figura na outra, um indivíduo no outro, as estações. Se a liberdade é um estado de consciência, é essa consciência de liberdade que nós buscamos. E nós buscamos para não ficarmos à deriva. Aprender o caminho do ir, do voltar, do vir, do ficar, do permanecer, do estagiar, sob a ótica lógico-axiológica de buscar sempre equilíbrio, sem perder a expressão crítica de pensar, de fortalecer o ser na força das mudanças. Esse é o conselho que irmão Grimm nos dá para fazermos o aprendizado, porque ele nos diz que essa consciência do aprendizado é um aprendizado. E como é que eu faço esse aprendizado? Para isso, eu vou ter que recorrer à minha razão. Eu vou ter que recorrer à minha capacidade de raciocinar em cima dos meus valores, para que eu encontre o equilíbrio, para que eu me fortaleça em face das tantas mudanças que a vida nos impõe a todo momento. Nessa dimensão lógico-axiológica, nós vamos rever alguns valores. Antes de mais nada, valores universais, como pertencimento à humanidade. Todos os homens pertencem, todo mundo pertence. Embora haja tanta exclusão, todos pertencem. Esse é também um direito fundamental da pessoa humana, que tem liberdade de ser, de se expressar, dignidade de trabalhar, fazer o sustento, fazer as suas escolhas, é um valor universal. Mas também, junto a isso, nós temos os valores, que são individuais, dentro do meu alcance, do que eu alcancei, com o meu autoconhecimento, eu vou exercer o meu livre-arbítrio e me auto-administrar. Para isso, eu preciso ter flexibilidade. Tá? Eu preciso saber me movimentar
com a vida, me movimentar no meio desses valores. Irmão Gri nos diz, de uma forma muito linda, que nesse movimento, sob a ótica lógico-axiológica, nós temos o ser compreendendo o ser, pesquisando o ser, sendo o ser, na visão crítica da expressão inteligente do ser. Vejam que nós estamos falando de alguma coisa muito maior. A liberdade não pode ser um fim em si mesmo, porque se a liberdade for um fim em si mesma, ela se torna uma escravidão. Ele nos diz que há necessidade de ampliar essa liberdade através desse processo de educação continuada, para que possamos alcançar isso, essa compreensão, para que possamos fazer essa pesquisa e sermos quem somos. Nós não poderíamos deixar de falar de liberdade sem citar Epíteto. Epíteto foi um filósofo escravo romano, nascido em 55 depois de Cristo, e cujo amo era um senhor mau, cruel, que o torturava, mesmo e especialmente quando ele se dizia livre. Segundo Epíteto, a tranquilidade interior e a eficácia exterior só podem ser atingidas quando a gente aprende a distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos. E sem saber fazer essa distinção, jamais alcançaremos a felicidade e a liberdade. Ele toma isso como um princípio. Distinguir o que nós podemos controlar do que nós não podemos. E quantas vezes a gente se debate sobre isso? E como é que nós vamos distinguir o que nós podemos controlar e o que não podemos? Para Epíteto, o que nós podemos controlar nos é fácil, palpável, é alguma coisa que está sempre à nossa disposição. Não tem restrição, não tem impedimento. Essa é a diferença. Porque as coisas que nós não podemos controlar, elas são frágeis, são sujeitas a dependências, estão na mão de outros, consequentemente, são manipuláveis. Tentar controlar o que não podemos nos torna passíveis de sermos manipulados. Por isso, ele chama muito a atenção para essa luta em glória que travamos, às vezes, ao longo de toda uma vida, que é lutar contra aquilo que não depende de nós e não agir naquilo que depende. Isso sim nos torna verdadeiros escravos. Quando eu coloco a minha vida nas mãos de outro, quando eu digo que eu só vou ser feliz quando eu tiver o amor de alguém, que eu só vou ser feliz quando eu tiver isto ou aquilo, quando eu depender da atitude de alguém para qualquer coisa que seja e que esteja fora do meu controle naturalmente, eu me torno escravo disso. E nós precisamos pensar também quantas vezes nós estamos escravizando outros. Quando, por exemplo, a motivação de uma mãe para ter um filho é para que ele cuide dela. Entende que esse filho já nasceu escravo? Entende que ele não vai se libertar disso e que ela vai fazer de tudo para provar a ele que a função na vida dele é cuidar dela?
Isso não está tão longe da gente quanto a gente imagina. E a mesma coisa, o contrário, né? Quando um filho entende que ele tem que ser cuidado pelo resto da vida. Na verdade, nós temos 2 escravos. Epíteto dizia que o movimento que ele fazia era por princípios. Por isso ele não era escravo, porque o amo dele não tinha os princípios que ele buscava. Então, ele não o controlava dessa forma. Cristo nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa verdade aqui. São os princípios, são os valores. Essa sim é a nossa verdade. Segundo Epíteto, a liberdade é uma medida de autocontrole e de autodomínio dos sentimentos e das paixões. A sabedoria de fazer as opções virtuosas na simplificação. Enquanto a gente se move por sentimentos e por paixões, enquanto a gente se move de uma forma apenas material e não nos controlamos ou não dominamos esses sentimentos, nós somos escravos. Quando nós alcançamos isso, nós vamos fazer opções melhores, mais virtuosas para nós mesmos e, consequentemente, para todos os que estão à nossa volta. Diz ainda Epíteto que a liberdade conduz à felicidade como um verbo em conjugação contínua e dinâmica da vida. Conjugação contínua. Ou seja, a liberdade, como a gente viu lá no princípio, a liberdade cresce com a nossa consciência. Então a liberdade evolui. É uma aquisição, é uma construção de todo dia. E é dinâmica. A cada momento nós vamos pautar as nossas escolhas em algum ponto, em algum novo valor que nós incorporamos à nossa consciência. Ou que algum novo valor que foi incorporado ou desenvolvido a partir dos que eu já tinha, com um aumento do meu nível de consciência. Mas muitas vezes o que nos impede de atingir isso é o nosso apego. O nosso apego traz ansiedade, traz temor. O apego às coisas que a gente fala muito, mas vai muito além. Também o nosso apego a ideias, que é muito mais sutil. O nosso apego a pessoas, o nosso apego a situações, às vezes até a situações que nos causam dor. Vocês já pensaram que às vezes até a doença, sabe, é algo que pode ter algum benefício para nós? Porque enquanto eu estou doente, eu tenho um tanto de gente à minha volta me chamando de coitadinho e me cobrindo de cuidados. Se eu me escravizo, se eu me deixo escravizar por isso, eu tenho um apego, eu crio um apego que nunca vai me levar à cura. No livro Profeta, Khalil Gibran dedica um capítulo à liberdade. E ele diz: e se é um medo que quereis abandonar, este medo está em vosso coração e nas mãos do que são temidos. Porque o nosso grande medo é da perda. E a única coisa que nós podemos perder é o que nós não temos. Porque o que nós temos, o que nós somos, não dá, não tem como perder. Verdadeiramente, continua Gibran, todas as coisas se movimentam em vosso ser em um abraço constante. O desejado e o odiado, o repugnante e o amado, o perseguido e aquilo de que quereis fugir.
Se nós transitarmos nessa dualidade, nós nunca sairemos dela. Estaremos presos, escravos dessa dualidade. Enquanto nós não alçarmos um voo maior sobre isso, nós não conseguiremos nos libertar. Irmão Gri nos diz que há necessidade de fazer um esforço para compreender o homem na sua luta enquanto encarnado entre o corpo e o espírito. Como viver na materialidade e ser um espírito. E se ver como espírito e se reconhecer como espírito estando na materialidade. Também é preciso que compreendamos que a liberdade e a autoridade precisam também ser equilibradas. Essa autoridade constituída a que muitas vezes nós nos rebelamos. E o intelecto e a fé no Criador. Para irmão Grimm, isso acontece, esse equilíbrio ocorre quando o ser opera substância e essência. Quando ele consegue avaliar o que há de melhor, quando ele consegue fazer as escolhas virtuosas para si, quando ele faz-se natureza, o que é fazer natureza? Quando ele assume a sua identidade e se planifica, aí sim, ele está vivendo uma vida total. Alcança o autoconhecimento. Então, não há por que ter medo. E aí, ele é livre e é capaz de dizer, usando predicativos diferenciados, eu sou. Eu sou. O eu sou já não é mais o indivíduo sujeito à manipulação. Esse indivíduo é livre. Esse indivíduo sabe dizer não. Esse indivíduo sabe fazer escolhas melhores para si. Dizer não quando deve ser dito. Porque nem sempre é assim que nós fazemos. A dificuldade de dizer não é muito presente em muitos de nós. E ela nos aprisiona. Por isso, nós criamos uma série de entraves em nós mesmos apenas porque não dissemos não àquilo que não acreditávamos. E para que façamos isso, para que busquemos essa situação, esse eu sou, é preciso muito mais que informação, porque só a informação não basta. É preciso conhecimento. Mas um autor desconhecido já disse que o conhecimento é só um boato, enquanto ele não estiver nos músculos. O que é isso? Eu preciso de atitude, eu preciso de experiência, eu preciso vivenciar o conhecimento que eu alcancei. E quantas vezes, voltando a nosso modo de escravizar o outro, quantas vezes a gente não quer poupar os nossos da experiência. A gente acha que está fazendo bem, poupando as pessoas que amamos de viver experiências que sim podem ser doloridas, mas que são uma forma de aprendizado. E que não adianta eu dizer à pessoa, ela precisa sentir, ela precisa experienciar, precisa conceber aquilo e tomar consciência, porque a experiência dela, ainda que seja numa mesma situação, certamente será diferente da minha, porque somos diferentes, porque trazemos conhecimentos, trazemos uma bagagem diferente e temos formas diferentes de enfrentarmos a vida. Mas mais que o conhecimento, e a gente falou disso bastante numa outra oportunidade, nós precisamos ter o conhecimento de nós mesmos. E para ter o conhecimento de nós mesmos, nós precisamos desse conhecimento experienciado. Irmã Marina nos diz
que só há liberdade no espírito quando ele se conhece, quando ele sabe quem é, o que quer, o que faz e por que faz. Porque isso são essas respostas. Ao me dar essas respostas, que eu vou poder fazer escolhas. Porque enquanto eu não souber, enquanto eu não me conhecer, enquanto eu não saber quem sou, o que eu quero, o que faço, por que faço, alguém vai fazer escolhas para mim. E nem sempre, ou quase nunca, as escolhas feitas por mim são as melhores, são as mais devidas para mim. E ainda que assim seja, eu vou sofrer as consequências disso. Claro que eu não resisti quando eu vi isso, né? Eu sou livre, tu és livre, viva a livraria. A par do trocadilho, né? Que eu sempre acho graça disso. Mas essa livraria, para mim, é muito interessante. Essa livraria é meu acervo. Tá? É onde eu consulto. Tá? Onde está a minha consciência. É tudo que eu construí. E quando eu construo a minha livraria, quando eu tenho o meu acervo, eu entendo que a liberdade que eu quero é também a que meu irmão quer. E esse é o meu limite. Agora eu entendi. Agora eu entendi que você tem tanto direito de ser livre quanto eu. E viva a livraria. Eu gostaria de encerrar com esse poema que a irmã Silmara Custer, no momento de psicografia, trouxe para nós, em que ela diz: que eu possa voar assim como os pássaros, que eu sinta a luz do sol e o frescor da noite em meio às estrelas, que eu percorra caminhos ainda não vividos, que eu me liberte para o amor infinito, que as pétalas lilazes e suaves perfumem este momento.